Como proteger as nossas crianças? Infelizmente, a cada segundo, uma criança sofre algum tipo de abuso. E nós, como responsáveis pelas crianças, devemos orientá-las para que elas saibam fazer, o que fazer e como se proteger caso venha passar por uma situação dessas. Primeiro, devemos orientar as crianças a não deixar nenhum adulto tocá-las, nenhuma parte do seu corpo, principalmente nas partes íntimas. Mas adultos não devem ficar com muito apego com crianças. Obviamente, a não ser seus próprios pais. E olhe lá, porque tem muitos pais que estão abusando dos filhos. Mas eu vou falar mais adiante sobre isso. A orientação é muito importante para que seus filhos saibam se proteger. Orientá-los para que não deixe adultos tocando em seu corpo, abraçando, fazendo insinuações, tirando fotos ou ao menos vendo o seu corpo nu. Preste atenção, acompanhe seu filho, observe como seu filho está reagindo, se ele teve alguma mudança nos últimos dias, se apresenta irritabilidade, se ele tem a tendência de se isolar de uma hora para outra. Observe os sinais. Agora vou falar especificamente sobre os pais, sobre os cuidadores. Gente, é muito importante salientar que a maioria das pessoas que abusam são pessoas próximas. Então, o excesso de confiança está levando muitas crianças a sofrerem abusos e traumas irreversíveis e muitas vezes que pode levá-las à morte. Não importa se conhecemos aquele adulto há 1, 10, 20 ou 30 anos. O abusador não vem com placa na testa. Eles usam justamente desse artifício, que é a segurança, que é a confiabilidade que os pais têm para abusar daquela criança. Então, mesmo que você confie muito naquele seu parente, naquele seu amigo, naquele seu vizinho, não deixe sozinho com o seu filho. Não exponha seu filho ao risco. Sabemos que mesmo com todos esses cuidados, não estamos 100% imune que isso aconteça com nossas crianças, porque eles vão para a escola, muitas vezes precisamos deixá-los com alguém, mas quanto mais a gente tomar essas medidas protetivas, menor é a probabilidade de nossos filhos passar por essa situação constrangedora e muitas vezes que pode levar a óbito. Então vamos prestar atenção de como as nossas crianças estão reagindo. Prestar atenção se essas crianças estão apresentando sinais que antes não apresentavam. Prestar atenção nos adultos que rodeiam esta criança, na forma que eles brincam com esta criança. Se tem muito toque, se tem muito aperto, se tem muito de colocar a criança no colo. Observe. Deixe de lado esse excesso de confiança, até porque só existe decepção por causa do excesso de confiança. E todos nós, adultos, somos responsáveis por todas as crianças. Então, se você observar que alguma criança está passando por algum tipo de abuso, seja ele qual for, denuncie. Denuncie, porque tem diversas formas de fazer esta denúncia. Observe, preste atenção, fique atento aos sinais, evite o excesso de confiança, converse com seu filho. Quanto mais você conversar e interagir com seu filho, mais você vai observar quando algo de errado está acontecendo. E a criança vai se sentir protegida, acolhida e à vontade para se expressar claramente o que está acontecendo. As crianças, muitas vezes que sofrem abusos, elas se sentem envergonhadas, se sentem tristes, se sentem desprotegidas. E quando os pais já têm por hábito conversar, acolher e proteger essa criança se sente à vontade para expressar o que está sentindo, para contar o que está acontecendo e o que está fazendo ela agir de tal forma, diferentemente dos dias anteriores.
Então, observar e interagir é uma forma de proteger a sua criança. É importante também observar na escola. Recentemente eu vi um caso de uma criança que foi abusada dentro do banheiro da escola por um adolescente. É muito triste isso, mas isso acontece e não é pouco não. Acontece muitas e muitas vezes porque, infelizmente, as crianças estão em ambientes que foram criadas provavelmente com muito amor, mas que outras crianças não. Outras crianças foram criadas, às vezes, sofrendo abusos e repassam isso quando vão para a escola, quando chegam na fase da adolescência. Então é importantíssimo ficar atenta aos sinais. As crianças dão sinais, às vezes pelo olhar, às vezes até mesmo quando a mamãe vai dar banho na criança, ela fica com medo que toque. Porque antes ela não fazia isso e agora está começando a fazer isso. É um sinal também de alerta. Se sua criança está com medo de tirar a roupinha, com medo de um toque, com medo de um abraço que você vai dar na criança, no seu filho, ele fica assustado, a criança fica assustada. Então, observe que cada criança vai reagir de uma forma diferente. Certa vez uma conhecida me contou que quando ela foi... Sempre quando a criança ia para a creche, a criança gritava, chorava, fazia escândalos. Era muito pequenininha, ainda não sabia falar. E ela achava que simplesmente porque não queria ir, né? Não que estava sofrendo algum tipo de abuso. E só veio acender um alerta em um dia, num final de semana, que eles iam passear e a farda da criança caiu da gaveta. Quando a criança viu a farda, ela começou a gritar desesperadamente e entrou debaixo da cama, chorando e fez xixi na roupinha. Ela entendeu que não era apenas porque ela não queria ir na creche, que estava acontecendo algum tipo de abuso. E realmente estava. Essa criança estava sendo agredida na escola. Então, ficar atenta a esses pequenos sinais pode proteger a saúde mental e física do seu filho. E até proteger a sua própria vida. Então é muito importante você acompanhar seu filho, observar em situações simples do dia a dia. São sinais que as crianças dão que às vezes passa despercebido por nós adultos. E como eu falei, é de responsabilidade de todos nós. Então, se a gente percebe que uma criança está sofrendo algum tipo de adulto, relate para os pais. Denuncie. E são diversos tipos de abuso. Tem muitos tipos de abuso que é crime também. Entenda quais são os direitos da criança. Tem crianças que demonstram de várias formas possíveis. Tem umas que ficam mais agressivas e tem outras que ficam mais apáticas. Então, quanto mais você conhecer a sua criança, quanto mais você passar tempo de qualidade com ela, quanto mais você conversar, mais você vai observar quando essa criança muda seu comportamento. É sobre isso que eu queria falar hoje aqui nesse áudio, porque eu fico muito preocupada, que eu tenho criança também, né? Eu tenho uma criança de 4 aninhos. E ainda bem que eu consigo trabalhar e cuidar do meu filho, eu não deixo com ninguém, eu tenho muito medo mesmo, não confio em ninguém. Por mais que seja aquela pessoa que eu mais confio, que eu posso deixar, mas mesmo assim eu fico com o pezinho atrás. Eu fico achando que pode acontecer alguma coisa. Porque quando eu vejo os casos, os noticiários de crianças que sofrem abuso, são por pessoas que ninguém nunca imaginava na vida. Por pessoas que eu vejo mãe chorando, dizendo, mas era pai, era avô, eu nunca imaginei, eu confiei tanto. Porque pessoas maldosas que cometem esses crimes hediondos, eles se aproveitam disso mesmo. Eles se aproveitam do excesso de confiança. Eles iludem a criança. E às vezes a criança não consegue entender se é um abuso ou não. Por isso que mesmo dando orientações para
as crianças, é possível que isso aconteça, mas vai diminuir a probabilidade que aconteça se a gente passar a ver de uma forma diferente. Se a gente começar a dizer para a criança que aquela pessoa é confiável demais, que pode ver, pode tocar, pode ficar no colo, a criança nunca vai compreender que é um adulto, a não ser que aconteça com alguém que não está no meio familiar e que é raro acontecer. Normalmente são com conhecidos mesmo, que passa mais tempo com aquela criança. Então é importante que nós, como adultos, mudamos nossa forma de pensar em relação a isso. Porque a criança tem a tendência de copiar. Se a criança vê a gente confiando demais, passando tempo demais com aquela pessoa, ela vai achar que é normal, que ela também pode confiar. E por mais que a gente diga para a criança, não pode deixar tocar, não pode ver sem roupinha, não pode fazer isso ou aquilo, ela não vai entender quando alguém muito próximo fizer isso, ela não vai entender como maldade, porque ela confia demais. Mas quando nós orientamos aquela criança que, independentemente que seja papai, tio, avô, não vai ver nem tocar naquela criança, aí sim, ela foi ensinada que ela confia naquele adulto, mas não ao ponto de deixá-lo tocar. Entendeu qual é a diferença? Eu mesma fico 24 horas com meu filho. Mas mesmo quando vamos em ambiente aberto, que estamos entre amigos, eu já orientei para eles. Não, é seu amiguinho, é amiguinho da mamãe. Sim, mas você não vai sentar no colo, tá? Não vai sentar no colo daquela pessoa. Não é amigo, mas não vai sentar no colo. Não quero que você... Mesmo na minha frente. Olha que isso que ele nem fica sozinho com ninguém. Jamais. Mesmo na minha frente, não vai sentar no colo. Porque muitas vezes até sentar no colo, para um abusador, aquilo ali já estimula ele. Então, nós adultos devemos mudar nossa forma também de ver o outro. Evite excesso de confiança. Todas as crianças que foram abusadas por pessoas próximas à família, o trauma delas é ainda maior. E os cuidadores, no caso a mãe ou a avó que estava cuidando daquela criança, sempre relata que nunca imaginou isso na vida. Ou seja, não vem com a placa, não vem dizendo, eu sou abusador, não vem. Fique atento aos sinais, lembrando que existem também mulheres que são abusadoras e não devemos desconsiderar isso. Estou falando de homens aqui especificamente, porque a recorrência é maior entre os homens. Mas existem mulheres também, existem muitos casos de mulheres abusadoras. E como eu falei, o abuso que eu estou falando aqui são diversos tipos de abusos. Então, se você vê também um pai, uma mãe, qualquer pessoa xingando seus filhos, humilhando, batendo, espancando, denuncie, porque isso pode levar a óbito. E isso causa traumas irreversíveis na vida da criança. Na fase adulta, a criança quando tem um trauma desse, quando cresce, leva para a fase adulta também. Então vamos cuidar da saúde física, psicológica, da saúde emocional dos nossos filhos, das nossas crianças. Todos nós que somos adultos temos responsabilidades pelas crianças. Fique atentas aos sinais. As crianças dão sinais. Sabemos que, por mais que a gente os proteja, ainda pode sim acontecer alguma coisa. E caso aconteça, tome medidas imediatas. Não deixe para depois. Tome medidas, leve seu filho para o psicólogo, tome medidas judiciais, mas não deixe impune, não deixe de falar, não deixe de se expressar, não deixe de conversar com seu filho sobre o assunto. Obviamente que vamos ter essa conversa de acordo com a idade da criança. Até porque a criança não vai nem entender. Se a criança for muito pequenininha, ela não vai conseguir entender. Aí é onde entra a nossa parte. Mas eu vou dar mais uma vez ênfase a não confiar seu filho com ninguém. Se caso você precisa sair para trabalhar e vai deixar seu filho com alguém,
Tá ok, deixe, mas fique atenta aos sinais. Não caia na besteira de achar que deve confiar 100% em alguém. Lembre-se, a maioria dos abusadores são pessoas próximas, justamente por isso, por causa do excesso de confiança. Espero que esse áudio tenha te ajudado. Se te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. Então peço que compartilhe para que outras mamães, outros papais fiquem atentos aos sinais. Que muitas vezes apenas somos orientados e ficamos atentos aos sinais que as crianças dão e apenas a orientar essa criança, mas esquecemos de fazer também a nossa parte no sentido de não confiar em adulto nenhum com nossas crianças. Nenhum. Não sejamos inocentes neste caso. Um grande beijo e até o próximo áudio.